queridos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Felizmente Psicologia. Me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica e faço parte desse grande time que é o Felizmente. Nós somos um canal de educação em psicologia e nosso compromisso é levar para você um conhecimento com ética, com responsabilidade, com verdade. Na internet, em terra que as pessoas vendem mapas para montanhas que nunca escalaram, aqui nós temos estudo, cursos, formações, práticas clínicas para levar até você a ciência da psicologia com muita responsabilidade. Estamos nessa jornada desde 2020, compartilhando histórias, compartilhando experiências, compartilhando técnicas. Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos episódios. Esse ano, felizmente, está passeando pelas estações do ano, porque as estações do ano, elas combinam com as estações da vida. Veja bem, passamos por verões muito ensolarados, outonos de transformação, primaveras floridas e os invernos. Não podemos fugir dos invernos da vida, aqueles momentos mais frios, mais dolorosos, mais difíceis, mas que são inevitáveis e que são temporários também. Sejam bem-vindos a esse encontro. Vamos hoje conversar com o Ricardo, com Silvana. Doutora Mônica, seja bem-vinda. Muito obrigada. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou com um dos meus melhores amigos da vida. Que responsabilidade. E que também compartilha comigo hoje da mesma profissão. Exatamente. Então, e também com Silvana, eu quero apresentá-los, né? Primeiro me apresentar, eu sou Mônica Costa, sou psicoterapeuta, neuropsicóloga e trabalho com pessoas em organizações de trabalho. E hoje um dos meus trabalhos mais encantadores é esse trabalho com Felizmente, né? Onde nós temos esse trabalho no YouTube e temos alcançado pessoas do mundo inteiro. Essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa de fora e essa pessoa me conheceu através do podcast, né? É um grande executivo de uma grande empresa e eu sei que ele assistiu o podcast inteiro porque as minhas falas ele reproduziu todas. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque eu vi que nós estamos tendo um alcance importante. E a nossa ideia não é apenas ganhar likes, né? É saber que nós podemos, através do nosso trabalho, psicoeducar. Sim. Os invernos, eles também são dolorosos quando nós precisamos mudar, transformar, apresentar. Então, assim, eu vou apresentar vocês e depois a gente apresenta o tema. Então, Silvana, ela é filha, mãe de um, vó de dois, impressionante. Ela vai ter que entrar nos podcasts de outono, né? Não, de primavera. Não, outono, aquelas transformações maravilhosas. Exatamente. Produtora cultural, amante da boa música, formanda de psicologia no 10º período. Seja bem-vinda a esse time. Sim. Amante por saber sempre mais sobre a psique e ajudar quem precisa. Paraibana apaixonada pela sua cidade, João Pessoa, e pela cultura nordestina. Já morou na Alemanha, Brasília, ou seja, Silvana se diz uma pessoa feliz e realizada com todas as conquistas que fizeram ela chegar até aqui. Então, Silvana é um exemplo de felizmente. E Ricardo Rivas, psicólogo clínico, administrador de empresa, marido, pai, avô e, acima de tudo, apaixonado por pessoas e suas histórias. Então, hoje vamos falar sobre uma trajetória de coragem e transformação, né? De uma pessoa que resolveu ser quem ele é, numa época marcada pelo preconceito, pela falta de informação, pelo medo da rejeição, onde muitas pessoas precisaram esconder quem eram para serem aceitas. Então, nesse episódio, eu irei falar sobre identidade, enfrentamento, dores, superação e sobre a força de quem escolheu viver com autenticidade. Então, essa é a apresentação dos nossos amigos, sejam bem-vindos. Obrigada. E Muito o nosso obrigado. podcast hoje vai falar sobre o inverno das emoções no quesito relações homoafetivas. Não é isso, Thaís? Entre o medo e a liberdade. Histórias de quem escolheu ser quem é. Ok. Perfeito. Gente, gostamos dos likes também, viu, doutora Mônica? Gostamos. Essa produção, ela é gratuita. Aqui no Felizmente a gente ainda não comercializou nada.
Então, quando a gente dá like, comenta e compartilha, a gente aumenta o alcance da entrega desse conteúdo a outras pessoas que eu tenho certeza que vão se beneficiar com esta conversa, com este encontro e trazer para si também reflexões importantes de vida. Então, se você está passeando conosco pelas nossas estações, curte, compartilha, deixa um comentário para que a gente não se sinta conversando sozinha, mas levando também essa informação e esse encontro para muitas pessoas. Antes da gente entrar na nossa conversa de hoje, eu gostaria de agradecer e de mencionar para vocês de forma especial o nosso patrocinador dos episódios de inverno, a Formule Art. A Formule Art é uma farmácia de manipulação que manipula medicamentos, cosméticos e é uma empresa que ela acredita no conhecimento técnico, com precisão, com rigor, com qualidade. Então ela associou a marca dela aqui, a nossa marca, porque nós também acreditamos nisso. Nós acreditamos que conhecimento é poder e que conhecimento, quando bem fundamentado, ele é poderosíssimo. Então a Formule Art associa sua marca a gente, patrocina esses episódios do outono, do inverno, da primavera, vai terminar o ano conosco para nos ajudar nessa travessia, nesse compartilhar de histórias. Então, convido vocês também a conhecer a Formule Art no Instagram, @formuleart. É uma empresa que vai te atender em casa, que eles têm um WhatsApp incrível, rápido e fácil, levando o que você precisa até você. @formuleart, conosco aqui na participação desses encontros do Felizmente Psicologia. Gratidão. Muito bem. Eu lembro que há 30 anos, quando eu estava cursando psicologia, um dos nossos professores, que foi Aloísio, né, que hoje não está mais entre nós, sim, no terceiro ou quarto período, que eu estava pagando psicologia do desenvolvimento, porque a grade mudou completamente, né, hoje. E a Aloísio me chamou, falou, a gente sempre teve uma afinidade muito grande. Ele foi meu professor e depois a gente ficou amigo. Ele disse, Mônica, eu queria que você falasse sobre sexualidade, do ponto de vista de pessoas que são homossexuais, né? Pessoas que vivem relações homoafetivas. Isso naquela época. E eu fiz um estudo e fiz essa apresentação na sala de aula, né? E na minha cabeça não passou nem por um minuto nenhuma dúvida de eu poder falar, né? De eu poder falar mostrando para os colegas de turma, né? Para que eles pudessem de maneira consciente, normalizar essa orientação sexual. Normalizar. Nós estávamos prestes a entrar na psicologia sexual, que é outro tema que se aborda. Então não fazia sentido uma turma de psicologia, mesmo naquela época, não normalizar uma orientação. Né? Quando a gente falava de pulsão, né? De energia, sim, a sexualidade é uma pulsão. A sexualidade, até eu citei esse exemplo na época, eu digo, por exemplo, quem aqui detesta alguma comida? Eu detesto abóbora, eu detesto gordura. Eu digo, pronto, a gente tem gostos, né, que são particulares. Então, por exemplo, você tem algumas comidas que você não consegue nem descer. Eu não posso, só não comer, né? Eu não posso nem imaginar o sabor de gordura, eu detesto gordura. Né? Então, assim, por quê? Porque o meu organismo não... Sabe? Ele não recebe, ele não aceita. Porque o meu organismo, a minha energia vital, ela é minha. Sim. Nós temos afinidades, nós temos um organismo semelhante, mas cada um com o seu organismo. Sim. Então, para a sexualidade, bate assim. Então, para a gente abrir os trabalhos hoje, né, desse podcast com esse tema, que muitas vezes pode ser tão invernal, porque quantas pessoas não sofrem, né, porque tem uma orientação sexual homoafetiva. Ainda hoje, né? Ainda hoje. Sim, sim. Mas deixam de mais ser quem elas que são, porque a família não aceita, né? Porque os amigos não aceitam, porque nós vivemos ainda numa sociedade preconceituosa. Sim. Então eu queria que vocês começassem abordando um pouco sobre isso, para a gente poder abrir os corações, né, e as mentes. A gente falar nesse tema, assim, 30 anos depois do que mais ou menos 30 anos do que aconteceu, década de 90, né, que é onde a gente começa a falar sobre a questão da sexualidade, é extremamente importante.
Sim. Porque apesar da sociedade, de forma geral, achar que nós temos grandes conquistas, eu posso afirmar que foi muito pouco Por que você se a gente afirma? compara a tanta dor que teve para chegar até aqui. Né? 30 anos depois, não teria necessidade Sim. desse tema ser abordado de maneira tão forte, tão consciente hoje em todos os ambientes, Sim. da igualdade dos gêneros, da identidade, sim. do respeito, da pluralidade da sexualidade Sim, humana. sim. E ainda hoje, e é tão importante falar sobre isso, porque parece que foi ontem que isso começou a acontecer. Essa liberdade dessas expressões. Foi ontem. A liberdade, porque a condição ela é humana, né? Ela é humana. Desde o início da humanidade. Desde sempre, né? A história Exato. retrata, Isso. né, vários acontecimentos que levam para essa temática Sim, homoafetiva. sim. E quando a gente fala da nossa história, a gente vai partir da década de 90, aonde não existia referenciais positivos. É para você se espelhar. Você era apenas diferente, mas você não via na sociedade de forma geral, nos artistas de forma geral, exemplos para que você pudesse se espelhar. E era o inverso. Os exemplos que a gente podia se espelhar eram exemplos que eram disruptivos. Né? Eles lutavam contra o sistema. E o mais impressionante disso é que isso era tido como pecado, Sim. como erro, como abominação. Mas ainda A é. Ricardo. marginalidade. A marginalidade. Eu Você escutei vê a muito essa questão palavra. da cura gay, Sim. não é? Que hoje até hoje algumas ainda igrejas tem isso. praticam. Não é cura porque não é doença. E visto como doença, né? Porque o DSM veio tirar dessa categoria de doença também, acredito que por volta, né? Recentemente, acho que por volta dos anos 90 também. 90, final de Então, 90. saiu da categoria de doença, mas eu acho que da categoria de pecado nunca saiu. Porque saiu o ismo, né? Sim, O ismo, isso, exatamente. isso. Ele não existe mais, né? Essa palavra. Então, e naquela época gay não era nem. Não era identidade. Era um insulto. Sim. Isso. Sim. Né? Sim. Nós começamos a existir a nomenclatura a partir de um insulto à masculinidade da sociedade heteronormativa. Isso. Né? Como é que você nasce partindo de um insulto? Acho que esse é o primeiro ponto reflexivo para esse tema. Né? Sim. Partir de um insulto para existir. E como Hoje fica é uma alguém identidade. que percebe-se com sentimentos seus, próprios, e que está numa sociedade onde as pessoas veem ele como um insulto, né? Como Exato. alguém menor. Exato. Como é que funciona isso na Menos merecedor. Mesmo merecedor. Isso. Comigo aconteceu também na década de 90, foi quando a gente se conheceu também. É. Henrique. Eu sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu entendi exatamente que isso era a minha vida. Né? Então, eu não tive problemas dentro de mim. Mas o que me cercava, eu tive muitas perdas, muita dor, muito sofrimento e muitas ausências. Eu tive que me ausentar de muitos eventos Muitos de espaços, família, né? espaços, porque eu era vista como marginal. Né? Eu Sim. escutei essa palavra, marginal, marginalidade. Eu falei, pô, marginal, sim, você está à margem, você não faz parte dessa sociedade. Então eu escutei pessoas dizendo assim, você nunca vai conseguir ser feliz. E eu escutei essa frase com todas as letras. E às vezes até de familiares que Sim, diz que tá te sim. protegendo, Começa falando com- essas coisas, Começa né? com a família. Então, né? eu tô te Começa na ajudando, família. eu tô te protegendo, eu não Começa quero que sempre você pela sofra família, e eu estou ali limpando os primeiros sofrimentos. E uma outra coisa que aconteceu comigo também é que na época eu era casada. Né? Eu era casada, eu já era mãe Com a pessoa do gênero masculino. com uma pessoa do gênero masculino, tinha um casamento heteronormativo, aceito por toda a família, por toda a sociedade. E eu descobri aquilo no meu corpo e eu falei, tem uma coisa acontecendo aqui. E a primeira pessoa que eu contei foi pro meu marido. Né? Que de pronto, né, falou, então você vai ter que ver o que é isso. Né? Mas com o tempo, lógico, o casamento não durou, mas quando chegou na minha família, o negócio pegou. Silvana, a gente costuma dizer, até na psicanálise, né, que nós somos constituídos pelo olhar do outro.
quando você diz, eu sei o que estava acontecendo comigo, eu entendi isso aqui, mas era o olhar de fora, isso de alguma forma afetava também. Com certeza afetava muito. A gente estava conversando sobre isso aqui nos bastidores, eu e a Silvana, antes de começar o episódio, e a gente falando que, como foi para você se descobrir? Eu disse, e a gente chegou à conclusão que se descobrir foi super fácil. Sim. O problema é se aceitar. Isso. Porque a gente acaba vivendo um processo que a gente chama na psicologia de estigma internalizado. Você escuta tanto que é errado, que é abominável, que é um pecado, que você nunca vai evoluir, que aquilo vai lhe destruir, que você vai perder pessoas, que você acaba acreditando. Você perguntou hoje, qual foi a maior perca que você teve quando você conseguiu se reconhecer? Eu disse, a maior perca foi quando eu percebi que eu disse, eu estou hoje acreditando no preconceito. Sim. E é o que acontece muito, porque E- você vai para a prisão da culpa. É Até uma porque prisão. eu acredito que esse se auto-perceber, Silvana traz no momento mais tardio da vida, mas muitas vezes acontece o quê? Ali aos 8 anos, aos Sim, 10 anos, sim. quando você está começando a se conectar com a sua sexualidade de orientação Primitiva, sexual, é o né? desenvolvimento sexual. Isso, seus É. desejos sexuais. Então, assim, você também não tem maturidade para entender que você está acreditando no preconceito e combater isso, né? Você é ali uma idade de muitos conflitos, com esse Eu conflito ainda tenho mais. um caso de um paciente, que eu não atendo criança, mas atendo os pais das crianças, né? De uma criança com 8 anos e ele gosta de dançar. E quando ele dança, ele faz uma dança assim que tem um trejeito, sabe? Uma Aí- dança mais livre. É uma dança né? mais livre. Uma dança mais livre. Aí o pai dele, pare com isso, né? Isso é jeito de dançar, parece uma mulherzinha. E ele ama dançar, o garoto. Nossa, essas palavras, elas são Isso vai terríveis. travando, entendeu? Isso vai criando uma Isso trave. você arrasta ao longo da sua vida inteira essas palavras. Sim. Mesmo depois de, enquanto se reconhecer, enquanto identidade, enquanto gênero, enquanto adulto, a gente traz essas frases que são extremamente Terríveis. terríveis. E tem um impacto tão grande as palavras negativas. Eu me lembro que na formação que a gente fez de terapia dos esquemas, a professora fez um exercício, fala muito sobre pai, mãe, criação, e ela Sim. fez um exercício assim, traga uma referência da sua mãe. E na hora me veio uma referência ruim, de uma situação difícil, de uma fala atravessada, de uma fala que marcou. Sim. E eu pensei na hora assim, não é justo. Não é justo não é que eu esse vou recorte. reduzir a minha mãe a uma fala atravessada, a uma fala Exatamente. ruim, diante de tantas falas e de tantos momentos e de tantas situações maravilhosas que eu já vivi com ela. Mas ela veio no automático, né? Porque veio de onde? Vem do subconsciente. Né? Porque nós temos emoções que estão inconscientes, outras no sub e outras no primeiro andar, que é o consciente. E as emoções que mais nos atravessam são as que estão no inconsciente. Inconsciente e sub. E a questão do desenvolvimento sexual é intrínseco a todo ser humano. Sim. Né? Na verdade, a todo ser vivo. Todo ser vivo. Só que no nosso caso, como ser humano, nós temos uma sexualidade elaborada. Né? Nós não somos melhores nem piores, nós somos mais complexos. Diferentes. Mais complexo. E daí você é como se a sociedade quisesse estabelecer critérios para a própria natureza. Sim. Ó, você tem que ser girafa, o outro tem que ser elefante, o outro tem que ser onça. De acordo com as expectativas, né? Com as Das expectativas. famílias, muitas E vezes, da e sociedade. Eu lembrei de uma frase que eu sempre usava, que eu dizia, eu sou a mesma pessoa. Você descobriu hoje, a gente está conversando sobre isso hoje, eu sou a mesma de ontem. Eu sou a mesma pessoa. Você só está me conhecendo um pouco mais. Né? Então, eu escutei muito do meu pai, dos meus tios. Meus tios me chamavam para conversar. Eu vi você crescer. Eu falei, viu? Sou eu. Sou eu mesma. Eu sou a mesma pessoa.
Sou igual, não mudei nada. Mas isso é muito difícil, né, Silvana? Você Sim. ter que se reafirmar todos os dias. Sempre, Sempre. sempre. E às vezes tem uma Sempre. pergunta, o que eu fiz de errado? Os pais perguntam, você não fez nada de errado, porque não tem nada errado. Né? Você se pergunta. Não, os os pais pais perguntam, eu o fiz que de eu fiz de errado? pra- Aonde eu pra ele ficar faltei assim. para você virar sim, isso? sim. Porque não se fala nomes, né? É, não se No fala começo nomes. os nomes são proibidos. Você é isso, Sim. assim, desse jeito, dessa sim, maneira. sim. Os nomes nunca se é dado. Assim. E cada pessoa vai exigir de uma forma diferente. Para mim, quando a gente fala na questão de o que te levou a se posicionar Sim. né, enquanto identidade, foi que mentir também aprisiona. Sim. A prisão da culpa. A prisão da culpa. E a prisão da culpa, ela traz pra gente um sentimento de não pertencimento. E você eu tô aprisionado, mas eu preciso ser feliz. Se para estar infeliz, para fazer o outro feliz, eu vou apostar e saber quem é que eu vou perder. Sim. Mas nesse processo de perder alguma coisa, pelo menos eu vou me ter. Eu escutei Não vou uma perder frase, a mim Não mesmo, vou perder né? a mim mesmo. Eu né? escutei uma frase também, né, do meu pai. Ele falou assim: essa vida que você escolheu não dá. Então você precisa resolver ou o apoio da sua família ou essa vida que você escolheu. Ou E seja, ou a família ou você Sim. mesma. E eu respondi: pai, a minha família eu vou continuar amando do mesmo jeito, mas eu vou escolher a minha vida. E eu sei que isso para eles é muito pesado, né? Sim. Então, realmente, foi o que eu falei. Eu tive que me afastar de muitos ambientes Sim. sociais e ambientes da família para não envergonhar a minha família. Ou até para você ser respeitada. Também, mas eu acredito que foi isso. É porque quando você está Também. num ambiente onde as pessoas que estão com você lhe hostilizam, nós somos seres humanos, ninguém gosta de ser hostilizado. A rejeição é um dos piores É? sentimentos. Pois é, nós precisamos. E uma frase que vocês usaram agora sobre aceitar a si mesmo, no livro de Edith Egger, que fala de escolhas, né? Qual é o livro? Tá aí, se eu não estou lembrada, porque não é a bailarina, não é o outro. A liberdade é uma A escolha. liberdade é uma escolha. Ela fala, a gente não muda para ser quem o outro quer. A gente não muda para se espelhar. A gente muda para ser quem a gente é. Sim, Então, quando eu mudo, as coisas que eu consigo mudar, eu não tô. Olha como é interessante, eu não estou mudando, eita, eu estou mudando para seguir uma tendência. Não, eu mudo para ser quem eu sou. sim. Então, eu sempre existi. Eu acho profundamente filosófica essa frase dela. Sim. Eu só não estava conseguindo ser quem eu era. Agora, como terapeuta, Ricardo, que você hoje você já se deparou com pessoas que vivem uma realidade que não pode, que não consegue ser eles mesmos? Você já acompanhou pessoas que sofrem a dor de não poderem ser o que elas são? Sim. Eu tenho casos na minha formação que eu acho que ele é um dos casos mais impressionantes que eu vi. Porque a gente sempre acha que o nosso sofrimento é o maior sofrimento, na verdade, porque é o nosso. Sim, então sim, ele tá é muito doendo em mim, importante né? porque é o nosso. Sim, Tá doendo em mim, sim. não é em você, né? Então é muito importante. E a gente tratando num atendimento, chegou um senhor por volta dos seus 64 anos. E ele estava num processo de transição. Sim. E quando chamou o paciente, eu não sabia o nome. Então chegou lá na sala, assim, foi um susto para mim. Quando ele falou da história, uma história de sucesso, bem resolvido, um cara que viveu uma época que é viva a vida louca, então teve consequências. Sim. Nunca se afirmou em uma relação afetiva, sempre buscou, por se achar marginal, sempre estava se envolvendo em relações marginais, Entendi. né? Relações degradantes. Degradantes, aonde ele fosse totalmente desmerecido ou desvalidado. E cuidou dos pais. Os pais morreram. O pai morreu, a mãe tinha morrido 15 dias antes. Olha que coisa impactante. Sim. E ele, quando chegou lá, que falou essa história, durante alguns processos, eu perguntei para ele, mas por que agora?
60 e poucos sim. anos. Tinha tratado um câncer, tinha outras comorbidades, algumas outras doenças, ou seja, estava num estado que era até complicado fazer o processo. Sim. E ele disse uma frase assim que acho que foi um exemplo de um sofrimento de uma vida. Ele fez: eu fiz isso porque eu não quero que no meu túmulo tenha aqui jaz e o nome de homem. Essa pessoa é transexual. Hoje, eu não tive mais contato, Sim. mas o objetivo era que eu não posso morrer sendo o homem que eu nunca Que fui. nunca foi. E passou a vida inteira. Inteira. Falando com uma sendo pessoa de esse homem. 70 anos Olha que absurdo. Coitado. que... É porque assim, Quanto sofrimento esse ser Sim, carregou sim. pela vida. a Né? gente que é pai e mãe, a gente se sente dono daquele ser, muitas vezes, né? Então, assim, aquele bebê nasce... Mas e- é uma apropriação indevida. Completa. Com certeza. Eu Completa. perco a noção de que eu tô ali passando um tempo com um cidadão do mundo, né? É. Que ele tem seu gosto, sua vontade, seu interesse e às vezes vai muito de encontro com as nossas expectativas enquanto pai e mãe, né? Sim. Então, muitas vezes, quando um ser humano ele cresce, ele vira adolescente, ele começa a trazer seus gostos, suas vontades, a gente vai não permitindo que ele seja quem ele é. Cortando porque ele as tem asinhas, que né? ser quem eu quero. Às vezes usando até recursos de manipulação. Exato. Como, por exemplo, o pai de Silvana diz, você vai ter que escolher, né? Você não pode fazer isso. E olha o sofrimento, né? Sim, Quer dizer, eu tenho que sim. escolher entre ser eu ou a minha família, que é tão Pois importante. é. Não precisa. E assim, e fazendo um recorte disso, né? De você ter que escolher. Eu lembro que no finalzinho ele falava: minha mãe me dizia, para você mudar a sua vida, deixa eu morrer. Olha. Que Isso é peso muito que forte. esse Sim, menino sim. carregou. Que Sim, peso sim, esse ser sim, carregou pela sim, vida sim. só para ser quem queria ser. Só para atender a expectativa daqueles Mas pais. ele foi nos 60, né? Nos 60 e pouco, ele resolveu ser o que ele é. Ele Não, esperou a mãe porque ele esperou a mãe Ele morrer. esperou a mãe. Agora, eu tive um caso que eu acompanhei de uma pessoa, né, uma pessoa muito bonita. Eu lembro como se fosse agora, porque foi no começo da minha carreira como terapeuta, e eu me lembro do cabelo dele, né, o cabelo fino, bonito, preto, e eu comecei a atender porque o pai indicou para ele ir fazer uma terapia. E ele estava muito doente. Né, ele estava muito doente, mas ele não queria tomar o coquetel. Era portador. Ele era portador HIV. de HIV, mas ele não queria tomar medicação. Eu acompanhei ele um ano, ele morreu. E aí eu entendi por que ele não queria tomar o remédio, porque ele queria morrer. Ele queria ir embora. Estava cansado, né? Ele não correspondeu à expectativa do pai. Né? O pai sempre detestou o fato dele ser homossexual. E daí o pai humilhava ele, até que ele, assim, porque existe uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. Às vezes a gente faz coisas pensando que a gente está fazendo consciente, mas a gente está procurando a morte. É. Né? A gente está procurando a degradação também, porque é como se nós não merecêssemos ser melhor do que nós somos, quando na verdade nós merecemos. Quando você encontra a sua própria identidade, é sobre isso que a gente está falando. Sim. Sobre Identidade de gênero. Ser quem E a você é. possibilidade de ser quem De você ser é, quem né? você é. Isso, As quebrar possibilidades as disso. grades da prisão, Sim. né? Da culpa e da vitimização. E Só que é foi- muito difícil. E foi o que eu fiz, né? Quando eu respondi meu pai. Eu escolhi ser quem eu sou. E você sofreu muito por isso. Eu sofri muito por isso, né? Eu não fui hostilizada pela minha família. Minha família me ama demais. Meus tios, meus primos, meu pai. É um amor realmente gigante. Mas não é incondicional, assim, digamos, Entendi. né? Eles nunca me aceitaram do jeito que eu gostaria Sim. que eles me E o aceitassem. filho? Mas eles não me hostilizaram. Entendi. Então, eles estavam sempre ali dizendo que amava, que você é minha sobrinha e tal. Eu estou só com medo de você, você vai sofrer muito. Então, eu sempre tive isso. Quando aconteceu na década de 90, eu tinha um filho de 2 anos, né, Fred. E eu tenho, graças a Deus, tá? Eu tenho um filho na Lindo. época que ele tinha 2 É? anos. Lindo, Lindo. maravilhoso. E 2 netos? Hoje eu tenho 2 netos. O Fred está com 36 e eu tenho uma neta de 10 anos e um neto de 5 anos. Sim.
Quando isso aconteceu, o meu filho tinha 2 anos. Então, não se conversa com uma criança Sim. de 2 anos. Nem óbvio. precisa, né? Nem precisa. Nem precisa. Então, ele morou comigo com algumas pessoas com quem eu estava convivendo e ele nunca me questionou. Na verdade, muita gente nunca me questionou também, né? Só os mais afoitos que chegavam e diziam essa é a sua vida e tal. Mas criança não Mas questiona. ele Não. nunca me questionou. Então, ele cresceu sabendo que a mãe dele era aquela pessoa. É porque criança sabe das coisas. São E tem sábios, coisa que não são importa. sábios. Não importa. Às vezes a criança não sabe, mas a criança naturaliza melhor do que a gente, Naturaliza. que vai crescendo com algumas regras rígidas, né? Lembro de Bruno pequeno, em 6 anos, ele dizia, porque quando eu ficar grávida, eu digo, Bruno, tu não vai ficar grávida. Ele falou assim, tio Rios e tio Ricardo. Olha o que ele estava entendendo, mas para ele era tudo normal, né? Com certeza. Para ele era Na tudo cabeça bem, dele, pra ele, isso. Que maravilha. A cabeça dele é tudo muito Isso, leve. eu acho né? isso muito legal, porque assim, vai educando dentro da diversidade que você não precisa É, desconstruir educando nada. pra respeitar. né? Eu tenho uma sobrinha que é a minha filhada também, e ela é um grande amor na minha vida. Então ela também cresceu, hoje ela está com 12 anos, uma adolescente maravilhosa. Então ela cresceu vendo essa Dinda dela também convivendo né, Sim. com um relacionamento homoafetivo. E para ela sempre foi totalmente natural. E um dia ela chegou para mim e me perguntou, né, Dinda, eu não me lembro exatamente da pergunta. Aí eu falei, meu amor, é assim mesmo, tal. Aí ela falou, eu acho que eu não vou ser. Eu falei, você não tem que ser. Você tem que ser só você. E eu sei que você não é. Sei quem você sente, Você né? exatamente. Que ela dizia, me achava tudo certo, tudo natural. A minha companheira na época, ela convivia muito com a gente. Então, eu sei exatamente que na cabecinha dela aquilo ali tá tudo certo. Bem resolvido. E a Muito gente, bem resolvido. E ela chegou pra mim e disse, não, eu não vou ser. Eu não vou ser lésbica, Dinda. Eu falei, não, E a meu gente amor, não você precisa tem dar que nomes, ser, né? Você vai ser quem você é É mesmo. porque, na realidade, o preconceito ele está enraizado nas crenças enfraquecedoras. Sim. Crenças enfraquecedoras, porque a nossa sociedade, ela sempre teve crenças muito deturpadas, de forma que muitas vezes o certo vira errado e o errado vira certo. Sim. Não é? Tem coisas que são totalmente fora da ética da vida e as pessoas acham que é certo. É. Pode falar. E se a gente for trazer para a pauta, Sim. os reforços negativos para essa temática não ter evoluído há tanto tempo, Sim. a gente tem que fazer um outro podcast. Sim, verdade. E tem um monte de coisa, porque realmente é um processo de adoecimento, né? E você vê um movimento que quando fala, se teve muitas conquistas, mas se comparada à dor, à morte, né? Ao sofrimento, para o que a gente conquistou hoje, é muito pouco. Mas hoje a gente Evoluímos muito pouco. Mas hoje a gente tem essa representatividade. Tem, Olha, a né? sobrinha dela já cresce nesse Eu lugar, acredito né? que as As gerações pessoas vão vir melhor. veem a sua família e dizem, tem essa família que, né? Eu posso ser assim. Mas é muito complicado, essa família. porque no consultório mesmo a gente recebe casos de garotos, adolescentes, né, que têm uma orientação sexual que é homoafetiva e os pais não aceitam. E aí tem É uma igual, coisa- desculpa a comparação, que não tem nada a ver, tá? Absolutamente nada. Então porque eu não dê, pelo amor de Deus. Mas se for, mas não é porque eu estou falando de natureza. E agora eu vou falar de Ela vai realidade. mudar. Sexualidade é natureza. É natureza. É igual você querer que seu filho cresça numa profissão que ele não quer. Sim. Porque eu também acredito que dons e talentos são inclinações. Sim, também. Por exemplo, eu nunca preguei um botão. E se eu faço mal feito, que você fica assim, como é que a pessoa faz um negócio tão mal feito? Eu sei pregar botão de mim. Eu não tenho talento manual para fazer coisinha de crochêzinho. Em compensação, eu escrevo bem, né? Eu falo bem. Pois é. Então, assim, tem coisa que Cada um no seu quadrado. Entendeu? Nós temos Então, assim, talentos individualizados. A gente não total. pode ser bom em Mas tudo e nem fazer para tudo ao isso mesmo a gente tempo, tem né? uma sociedade aberta. Não Porque tem. você vê o jovem no 3º ano, ele é direcionado por 2, 3 lugares e o resto não é lugar permitido, né? Exatamente. E se você quiser que ele faça... Aliás, se ele quiser fazer outra coisa,
ele é totalmente hostilizado pelos pais. Sim. E ameaçado, e Ameaçado, manipulado, porque às exatamente. vezes os pais é quem tem um recurso, né? Que pode ajudar. Isso é uma coisa também, né? Que a gente até conversou. Quando o Ricardo se entendeu gay, ele já era independente financeiramente. Né? Mas porque Ricardo E ele eu foi não independente à força. Eu tive Foi tipo ser independente fósseis. foi aquilo. Eu preciso ser independente para sobreviver. Porque eu estava morto dentro de uma estrutura. Agora, Então eu acho isso preciso bem sobreviver, então eu tive que ir embora. Agora, Eu não- Ricardo eu é já não maravilhoso, tinha. porque eu conheci Ricardo com 18 anos. E ele nunca mentiu sobre quem ele era. Não. Inclusive, Naquele quando- momento não mais. Quando eu falo 18 anos, eu já... Mas Olha como eu fui Mas, precoce. gente, 18 anos é muito... Quando, muito novo, quando né? a gente começou a conviver, eu achando o Ricardo muito bonito, ele é bonito, né? Obrigado, Sempre minha foi amiga. muito bonito e vivia me abraçando, me abraçando. Eu casada já, eu disse, isso vai dar rolo, eu pensei. Aí eu falei, Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta, só para eu ficar tranquila. Aí ele fala, você é gay? Ele disse, sou. Mas assim, tipo, de pronto. Ponto. Pronto, aí isso me deixou tranquila. Era pra você ficar mais Aí à vontade. Eu falei assim, pode me abraçar. Tô constrangido. Porque a situação... Era pra eu ficar mais à vontade, porque as pessoas falavam da gente nos corredores da universidade. Abraçados. Abraçado, e Ricardo sempre gostou muito desse negócio de abraçar. Aí a pessoa disse, essa Sempre mulher muito afetuoso casada, com as pessoas, é abraçado no com esse geral. caba bonito o tempo todo, pensava que a gente era amante. E, assim, e você falando essa questão da beleza, agradeço por isso. Nessa Beleza época... que permanece intacta. E aí a gente falando, por que você não escolheu não falar? É porque tudo nesse momento é usado contra a gente que está nessa situação. Então, por eu ser um cara fisicamente agradável, eu não tinha razão por não ter uma vida heteronormativa, ativa, cheio de mulheres, cheio de namoradas. E começaram a me cobrar por que essas pessoas não estavam presentes na minha vida. Tem isso também. Você viu que loucura? É, verdade. E aí? Cadê a namoradinha? É. Cadê essa E a tua namoradinha? fala mesmo sobre tua família em relação a Ricardo, que a tua mãe falava, Sim, né? Que desperdício. Minha mãe falava que chegava ele com o esposo, né, com o Rivas, e um casal lindo, maravilhoso. E mamãe falava, meu Deus, esses dois, que desperdício. Aí eu falava, não tem desperdício nenhum, eles se aproveitam todos, mãe. Fica tranquila, que não desperdiça nem um pedacinho. O bom é que a semana, há um mês, meu cunhado que mora fora foi jantar conosco. Ele falou assim, Mônica, aquele teu amigo, tá bem? Tá, rapaz, ele devia escrever um livro de como criar filho. Porque ele tá tendo as dificuldades de criar adolescente, a menininha tem 13 anos, né? Aí ele disse que é uma dificuldade, porque todo adolescente se serve, né? Se serve. Farmaura. Aí ele disse, é impressionante como eles criam bem aqueles meninos. E você tocou num tema Eles que têm talento para família. É uma família linda. é uma missão bonita, né? E Ricardo Fala ama de filho a horrível, criança. isso que toca a gente, os olhos enchem de lágrimas, o coração aperta. Uma das Eu maiores... fiquei com duas perguntas prévias. Já vamos Já vamos entrar nessa evolução. A pergunta que eu fiquei é a história da independência, né? A gente assim, eu tava ali, né? precisei ser independente pronto. para assumir Isso. minha identidade. E eu escuto isso muito de paciente adolescente Eu que está preciso, se percebendo homoafetivo e diz eu só vou conseguir ser quem eu sou quando eu conseguir me sustentar. Aconteceu isso comigo. Na época eu era totalmente independente financeiramente do meu marido. Porque eu cursava psicologia na UFPB. Tu abandonasse. Eu tive que abandonar meu curso. Quando isso aconteceu, que eu me separei, né, eu já tinha meu filho, eu tive que abandonar meu curso. Tem que trabalhar, né? Porque eu tinha que trabalhar, né? Porque eu já tinha escolhido viver, ser quem eu sou, né? Não ia ter o apoio financeiro da minha família. A Uma ajuda coisa condicionada, né? Que, você fala. que foi uma ajuda que os meus irmãos, por exemplo, que não têm relação homoafetiva, sempre tiveram dos meus pais. Seja uma forma de castigo, né? É, uma forma de me punir, de alguma Sim, maneira. sim. Né? Eu fingia que não era comigo. Né? Então eu tive realmente que abandonar meu curso de psicologia. Hoje eu sou formanda de psicologia, Maravilha. que para mim é extremamente É uma realização. realização total, porque eu nasci psicóloga. Eu tenho certeza que eu nasci psicóloga. Nós somos todos, né? Aqui. Todos, né? Eu nasci Nascemos psicóloga, todos. Só que eu não consegui fazer na época, então fiz várias coisas, tive que trabalhar,
fui embora de João Pessoa por um tempo, né? Então, até eu conseguir realmente me firmar financeiramente, foi muito difícil. Eu tive que abandonar uma coisa que eu amava, que era fazer meu curso. Isso está muito relacionado mesmo. Está muito relacionado, muito. né? Você ter que abrir mão de algo para você sobreviver. É sobrevivência. A gente está falando, volto a esse tema de novo, o mais louco é falar que o que aconteceu 30 anos atrás, a gente vê acontecendo hoje. Né? Eu para eu te amar, você precisa ser a pessoa que eu quero que você seja. Mas eu não sou assim. Amar no sentido então de guarde. suprir também, né, Ricardo? Porque os jovens, eles têm suas necessidades, né? Agora eu acho Mas eu só vou atender suas necessidades se você também, for quem eu quiser. Agora eu acho, eu vou fazer uma provocação agora, que essa questão é ligada também ao gênero feminino. Porque, por exemplo, a mulher, para ela tomar decisões na sociedade, decisões autônomas, ela precisa ter um emprego e um salário. Né? Que a mulher do século passado, ela era totalmente dependente do marido. Às vezes o marido que ela nem queria ter perto. Com certeza acontece. Né? Hoje, é mais comum. Nessa geração e na geração passada, as mulheres, eu acredito que nesses últimos 50 anos, as mulheres começaram a ouvir e a dizer umas para as outras, trabalhe e ganhe dinheiro. Marido bom é um salário. Minha mãe dizia o tempo todo isso a mim. Uma vez, quando eu fui pedir demissão de um dos empregos bons que eu tive, ela disse, olha, é melhor você não pedir, porque marido bom é o salário. É o salário. E você ganha bem. Então, para a gente poder ter autonomia, a gente tem que ter o quê? Dinheiro. Exatamente. Então isso para qualquer gênero. Para qualquer gênero também. Para você ter moral, né? E o mais engraçado, eu acho que a maior prova disso tudo é que eu tive uma participação na minha criação enquanto criança, enquanto ser, na minha avó. E era a pessoa que eu mais temia falar sobre isso. Foi a pessoa que levou mais leve. Tem umas surpresas, né? Minha avó também foi muito super leve com isso. Ela sim, qual é o problema? Cada um é como é. Eu dizia, vó, mas como é que as pessoas... Qual é o problema das pessoas? O que é que as pessoas vão ser felizes por você? Ótimo. Aí tinha aquele preconceito, ele dizia, só não vista saia, Não bote brinco, nem faça tatuagem. Continua as condições. Ainda continua as Até condições. tatuagem todo mundo tem. Não, ela morreu hoje. Ela morreu. Ela morreu uns 4, 5 anos atrás e eu escondi até o dia que ela morreu, porque ela era um médico que não tinha tatuagem visível. Então ela não via, né? Sim. Então ela achava o máximo. É porque na geração dela, tatuagem era um símbolo, né? De marginalidade, exatamente. Marinheiro, né? Ou seja, Exato. pessoas que chegavam e saíam e deixavam a mulher grávida. Ela tudo bem, mas não use saia, não use tatuagem, não tenha tatuagem, nem use brinco. Na juventude eu tive brinco e tive tatuagem. Sim. Eu segui quase tudo, né? Mas não usei saia. Sim. Aí tem uma questão também tenho aqui. outra pergunta. Faça. É Eu tanta disse que tinha pergunta. duas, peraí. Você falou dos termos, não precisa usar nomes. Não. Quando fala com crianças, não precisa usar nome. Naquela época, eram vários nomes pejorativos. Mas eu olhei e disse, eu preciso sobreviver. É esse nome? Tá bom. É esse? Ok. É esse? Ok. É esse? Ok. Meu nome é Ricardo. Ótimo. Eu entendo os seus nomes, eu entendo como você quiser chamar. Mas isso não me modifica em nada. E eu faço gente falando com relação às crianças. Sim. Não precisa dar nome Não. para o amor. Né? Duas Será, pessoas que Ricardo? se Porque amam, eles se estão no respeitam. ambiente escolar dando nomes. Mas não precisa. Dentro das estruturas. Os nomes nós damos partindo de uma visão de os pais, hoje na grande maioria, de proteger. Mas se uma criança vive numa relação de respeito, de amor, Sim. né? De de acolhimento, respeito ao outro, respeito né? ao outro, de verdade, ela não vai se preocupar muito com nomes. É igual a vovó. A vovó era por amor. Por amor. Né? Então você não fica julgando. Você deixa a pessoa ser quem ela é, porque para você ser quem você é, não significa que você vai procurar o melhor para você. De alguma maneira, em termos de celebração, vai ter sim, que sim. acontecer. Isso. Tem- Agora, quando sim. você vê as pessoas infelizes, elas se degradam porque elas são infelizes. Então elas buscam recursos negativos porque a vida para elas não tem sentido.
Quando você é feliz, você faz pessoas felizes e você busca situações que façam você se sentir bem. Sim. No sentido de vida, né? De crescimento, que é bem assim, digamos assim, é diferente. O que para uma pessoa crescimento é tal, para outra é... Né? Cada um tem seu parâmetro do que é bom, do que faz crescer, mas existe um parâmetro comum, que é você se sentir bem com você mesmo. Ser feliz. Uma coisa que eu me lembrei agora, que aconteceu, é que quando teve a sua vida, não é o que você escolheu, eu fingi por muito tempo que não era comigo aquela frase. Eu fingi que não era comigo. Isso não pode ser verdade. Né? Então eu vou continuar sendo quem eu sou. Vou tentar fazer eles entenderem que eu continuo sendo a mesma pessoa. Sim. Então eu não deixava de ir na casa do meu pai, eu não deixava de ir nos domingos na casa da minha avó. Eu não deixei de ir. Né? Eu não deixei de frequentar para as pessoas entenderem. Eu sou a mesma pessoa. Sim. Eu não mudei. Eu sou a mesma pessoa. Então eu fingi muito tempo que não era comigo, porque isso aliviava um pouco o meu sofrimento e aliviava o sofrimento deles, talvez porque eu ainda estava convivendo com eles. Sim. Eu não estava me escondendo ainda. Eu escondendo de alguma maneira, sim, né? Porque eu não podia ir com quem eu estava namorando. Né? Então isso nunca aconteceu. Isso realmente nunca aconteceu. Hoje eu estou com 54 anos, então eu voltei para João Pessoa em 2013. E de 2013 para cá foi quando eu comecei a mostrar mais quem era a pessoa com quem eu estava convivendo. E eu estava convivendo com uma pessoa que é muito expansiva e que também fingia que não era com ela. Foi quando os meus pais começaram a aceitar. Né? Eu acho que também a saudade. Eu passei 13 anos em Brasília. Sim. Então, eu voltar para João Pessoa foi para eles também, né, importante. Então, foi quando eu comecei realmente a mostrar com quem eu estava vivendo, porque eu nunca me escondi. Né? Eu sempre fingia que não era comigo. Sim. Mas eu não conseguia mostrar com quem eu estava convivendo. Sim. Né? Então, sempre quando eu estava com um relacionamento lá em Brasília, porque você está morando com não sei o que, eu falei, uma pessoa maravilhosa, tá tudo certo. Né? Mas sempre foi muito complicado isso aí. Ô Silvana, e tu entende que quando tu mostra essa pessoa e convive com essa pessoa, está nesse ambiente e pega na mão dessa pessoa, isso integra mais a tua identidade? Eu acredito que sim. Né? Poder estar com essa pessoa na casa dos meus pais, do meu pai, é uma realização, sabe? Dá um quentinho no coração. Porque o casal é eu, tu, nós. Existiu o eu, mas não existiu o nós, que também nos constitui de forma muito importante, né? Sim. Então, quando você Nos consegue valida, vivenciar né? isso, eu acho que tem uma integração, uma completude. Né? É a validação, É a né? validação. E é o que a gente busca a vida inteira, que a gente sempre buscou das pessoas que a gente mais ama, né? Nossa família é essa validação. Sim. Né? É entender que você é a mesma pessoa, que você é quem você é, independente da pessoa com quem você está se relacionando. Eu muito cedo fui viver no mundo corporativo. Sim. E num mundo completamente machista. Né? Eu passei por grandes empresas, grandes companhias na área que eu trabalho. Mas ainda é, Ricardo. Ainda é. E melhorou, sim, claro. Sim. Melhorou porque nós somos hoje protegidos juridicamente. Pela lei, né? Por lei. Que foi uma conquista boa daqui. A gente chega em qualquer estabelecimento comercial hoje e fala, né, que discriminação... Eu já tinha 10 anos de casado. Isso é incrível aqui em João Eu já Pessoa. tinha Eu 10 adoro anos. chegar num canto e ver essa placa. Eu já tinha 10 anos de casado quando meu esposo pôde ser meu dependente do plano de saúde. Né? Não pôde? Quando ele pôde ser dependente. 10 anos, Mas uma tinha 10 escolha anos. antes da lei que eu tive na minha vida foi: ninguém vai usar minha identidade contra mim. Ninguém. Ou seja, determinação. Antes que a pessoa titubeie em, sabe, pensar em usar, não porque fulano, eu sou gay. Qual é o problema? Nem naquele ambiente eu vivi a minha identidade escondida. Não, de forma, não permiti. Isso me trouxe, eu tenho certeza,
algumas limitações profissionais. Eu acredito. Tenho plena convicção disso. Mas isso me trouxe a validação de tudo que eu vivi na minha vida, da minha história até aqui. Então, eu não ia ter lutado tanto para chegar num ambiente e dizer, eu não serei eu. Eu acho que tu Eu vou perdeu ser o eu menos até o importante. final. Qual foi? Vocês, algumas oportunidades com certeza me foram, né? Me foram tiradas. Ah, tu perdeu o menos importante. O menos importante, Isso. porque não importava, não ia fazer diferença na minha vida. Então, se você perguntar a sua liberdade, né, a sua autenticidade, curou as suas dores? Não, ela transformou minhas feridas em cicatrizes. Sim. E as minhas cicatrizes me fazem lembrar de tudo que eu vivi para chegar até aqui. Elas estão aqui. Elas estão comigo. Perfeito. E quando eu tenho a oportunidade de falar sobre elas, eu espero que elas sirvam para que outras pessoas entendam, De inspiração, de né? inspiração para que elas entendam. É possível. Perfeito, perfeito. Na sua opinião, na opinião de vocês, quais são os maiores desafios enfrentados hoje por pessoas homoafetivas, seja nas relações afetivas, no trabalho ou na convivência social? O preconceito pode deixar marcas profundas, o que ajudou ou ainda ajuda vocês a preservarem a autoestima e a saúde mental diante dessas pressões sociais. Eu acho que eu ia começar por uma coisa geográfica também. Sim, A gente mora no Nordeste. sim. A gente mora na Paraíba. Então, existe um preconceito muito grande, enraizado, porque o homem tem que ser macho, a mulher tem que ser a menininha Submissa. submissa. Vamos lá. Então, isso é muito difícil de tirar daqui também. Né? Então, hoje em dia a gente tem várias conquistas? Tem sim, tem o casamento, tem essa placa que eu adoro Mas lá chegar fora é nos diferente, lugares. Silvana? Em outros estados, no Brasil, por exemplo, em outros Olha, lugares do mundo? Em outros lugares do mundo, sim, com certeza. Né? Eu gosto muito de viajar. Eu também, porque, Então- por exemplo, a gente hoje estava discutindo a Espanha é um país extremamente racista, É. né? Eu tenho uma experiência já diferente da de Silvana. Eu disse assim, Sim. nos colégios com meus filhos, eu tenho um filho adulto já, né? Sim. Já falou aqui na abertura. Já é Eu vovô. sou avô Verdade. e nós moramos fora do Brasil. Sim. E em 3 oportunidades de escolas diferentes. E nós sempre fomos uma família homoafetiva, mesmo dentro da nossa cidade. Sim, sim. Nós tivemos um acolhimento pela parte pedagógica das instituições. Ok, razoável, sim, mais que eu sim. esperava, né? Com todas as barreiras e dificuldades, que não seria diferente disso. Mas fora do Brasil, meus filhos estudaram em 3 regiões diferentes, em 3 lugares diferentes, e nós somos oficialmente a primeira família homoafetiva dos 3 lugares. Se apresenta Oficialmente, oficialmente. né? E em um desses lugares eu disse, mas é um país que é Não tem 15 anos antes do meu já validar essa instituição familiar. Não existe ninguém oficialmente, não. Mas a gente sabe que tem pessoas que vivem a mesma condição, mas que não se apresentam assim. E tu entendeu o porquê disso? Entendi. Por quê? É muito polêmico. Mas a gente gosta de polemizar. Diz uns 2 ou 3 motivos aí. É muito fácil na casa do outro, Eu acho né? também. É muito fácil ter o amigo gay, Isso. né? O melhor amigo. Sim. É muito fácil ter o vizinho. É muito fácil. Tudo bem, eu aceito. Né? Tem que mamar o filho, tem que acolher. Não, tudo bem, a gente tem que lutar por esse espaço. Mas assim, você fazer isso na noite e no dia, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E tem que brigar mesmo. Eu acho que tem É hora que você tem que sobreviver. brigar. Sobreviver sendo quem você é. Isso é muito forte, é muito próximo do tema que a gente está falando hoje. A verdade de ser quem você é, viver a sua realidade. Isso a gente traz para uma tangente da homoafetividade, mas a gente vai para outros. É ser quem Outros você temas, é. Né? Você não precisa estar dentro de um quadrado Sim. que a sociedade exige para você ser aceito. Sim, sim. Por isso que a gente chama de inverno, né? Por isso que esse tema foi abordado, no Felizmente, nessa temporada do inverno das emoções. Porque para muita gente, se vocês conseguiram mudar para ser quem vocês são, de verdade,
perfeito. Vocês são um exemplo para milhares de pessoas que hoje sofrem por não conseguirem Sim. e que esperam a mãe morrer. Como é o caso. Né? Como é o caso que foi citado o exemplo. Então, tem N casos de pessoas, ou então pessoas que chutam o pau da barraca, né? Tipo, eu vou fazer toda sorte de besteira no mundo porque eu não sou aceito pela minha família. Então, é tipo assim, eu vou fazer o pior para eles verem que o que eles querem é o que eu sou. E aí a gente Tá faz, entendendo? E a gente faz um É recorte. igual ele falou do caso do paciente dele, né? Eu vou me relacionar com marginais porque eu me Isso. sinto marginal também, né? Isso, exatamente. E a gente faz todas as falas que nós trouxemos, que são alicerçadas em preconceito, ela traz uma coisa muito forte. É para agradar o outro. Sim. Porque o outro pensa, porque o outro espera, porque o outro deseja, porque o outro lhe vê assim. Tá tudo errado. Não é sobre o outro, é sobre como você se vê, como você se enxerga, é como você identifica as suas possibilidades, é como você se acolhe, é como você se respeita, como você se ama. A visão tá errada, né? Totalmente. A visão tá errada. É porque como a gente se ama, esse amor próprio ele é constituído desde a nossa infância, né? Quando a mãe está amando um bebê, ele começa a construir um amor por ele mesmo. Então, assim, quando o outro não me ama, é difícil eu me amar. Quando o outro não me valida, é difícil eu me sustentar. É difícil esse lugar. Então, é um lugar raro, né? Porque a gente é constituído pelo olhar do outro e a gente tem muito isso, assim, de Deus ser amado porque o outro também me ama. Né? Sim, Ninguém quer ser rejeitado. É uma das dores mais sofridas da cartela das emoções, é a dor da rejeição. E nem Isso. deveria ser rejeitado, né? Porque a rejeição, ela é a falta de compreensão de uma condição. Sim, sim. Né? É um preconceito, é um conceito pré-estabelecido sobre uma coisa que você não conhece. E principalmente quando você não convive, né? Tem um livro que eu gosto muito, chamado A Ciência do Ódio, que ele aborda casos de violência por ódio e ele diz assim, como que uma pessoa faz isso, né? O que é que faz essa pessoa chegar a cometer um crime por conta de preconceito, né? Sim. De gordofobia, homofobia e racismo, é porque eu não convivo com pessoas, eu não convivo com essas pessoas, eu não convivo com... Ela não está no meu meio, então quando ela não está no meu meio, ela é tão diferente para mim que se torna estranho, que se torna... Né? Eu não vejo como diferente, eu vejo como errado. O certo é o que está naquilo que eu vejo, quem está no meu meio. O diferente eu não vejo como diferente, eu vejo como errado. É quando eu tenho a oportunidade de conviver, aí eu digo, nossa, não é errado, né? É só diferente. É só né? diferente. Isso. É só diferente. Sim. Assim, é só diferente porque a nossa relação social, de forma geral, é diferente. A gente tem afinidades, mas tem coisas que são diferentes. Sim. É a história Nós que eu falei lá somos no início, individuais, cada um né? tem seu gosto, né? Tem coisa que eu gosto, que meu paladar aceita, e outras que não. Aí, assim, a questão do preconceito, eu tenho uma história que conta que tem um músico nos Estados Unidos, tinha, né? Ele já faleceu, que ele era alemão e ele era, assim, um grande músico. Então, na Segunda Guerra, ele sofreu bastante a culpa e a vitimização, porque ele concorreu com Hitler criança. Olha que história profunda. Hitler criança, na época, né, a Alemanha e aquela região estava livre do nazismo, e daí eles fizeram uma seleção para entrar na Orquestra Sinfônica de Berlim. E Hitler perdeu para ele. Ele foi aceito na orquestra, era uma vaga só. Aí depois, muitos anos depois que o Hitler mostrou-se quem era, né? Um ditador sanguinário, né? Uma pessoa que exterminou 6 milhões de judeus. E ele, nos Estados Unidos, na época, ele se sentia culpado. Ele achava que Hitler era quem era porque não foi selecionado. Perdeu a vaga. A culpa, Olha né? isso. Ele chegou a isso porque eu fui melhor do que ele. Por conta do preconceito com os judeus. Com os judeus. Sim. Entendeu? Porque foi o preconceito que levou 6 milhões de judeus a serem mortos em câmara de gás e exterminados nos campos de concentração. Então, as pessoas, quando elas não são... quando você, numa sociedade, não é aceito, muitas vezes você é exterminado. E, às vezes, esse extermínio não é só em campo de concentração, com grade,
né? É o olhar de desprezo. Não é nem a morte, né? Exatamente. Não é nem o fato do corpo morrer. Sim. É simplesmente você não existir. E falar sobre isso, a gente vai puxar para outra temática, que era um outro podcast. Verdade. Agora eu quero fazer uma pergunta final. Se vocês pudessem conversar com alguém e vocês têm essa oportunidade enquanto terapeuta, Silvana já, né? Que hoje sente medo de Já assumir está conversando. quem essa pessoa é. Qual mensagem vocês deixariam e o que vocês esperam que a sociedade aprenda sobre respeito, diversidade e amor? Podem falar, cada um responde o que pensa. Nossa, Eu tô tentando formular aqui. Gente, eu acho assim, esse tema é muito importante. A gente, enquanto pessoas adultas, enquanto pessoas identificadas em nossa E de identidade. sucesso. Obrigado. Com nossa identidade formada, né? Depois de ter passado todos esses invernos, esse tema a gente teve uma oportunidade de se revisitar. E se revisitar não é fácil. Sim, É verdade. Porque hoje você está na primavera e está lembrando do inverno. Do inverno, sim, né? E o inverno que em muitos Os- momentos e foram tantos muito invernos. frios. Isso. E eu acho que quando eu olho para esses invernos que passaram, eu falaria para esse jovem, essa criança, o que precisaria ser dito lá atrás. Eu acho que mudaria meu mindset em muitas coisas. Uma delas era que é possível, né? Não tenha medo. Tá tudo bem, né? Você vai sobreviver. O inverno vai passar. O inverno vai passar. E a gente não acredita que isso vai acontecer. É verdade. Você é possível, você pode ser o que você quiser. Você vai ter sucesso sendo quem você é. Você vai amar as pessoas, você vai ser Exatamente. amado. Vai ser amado. O que né? disseram pra você que você vai poder ser profissional, você vai poder ser pai, você vai poder ser mãe, você vai poder ser avô, você vai poder existir, você vai sobreviver, né? É assim, e sobreviver da maneira que você decidir, mas faça isso com certeza, com verdade, porque a verdade é a nossa voz falando quem nós somos de fato, né? E eu sempre falo, até conversar essa frase para os meus pacientes, eu digo que nosso silêncio, ele nos protege, mas a nossa voz nos salva. Perfeito. E eu como não acho- terapeuta, essa pessoa que você está falando, como terapeuta eu vou estar sempre aqui com você. Exatamente. Eu acho que o silêncio protege em partes, né? Porque também o silêncio pode nos adoecer, né? Adoece também. E eu penso que esse inverno ele nunca passa para quem não tem essa coragem, né? Para quem não tem essa coragem de ser quem é, assumir quem é e lutar, né? Lutar contra esse sistema. Sim. E se estabelecer e tentar, porque eu penso que quem não percorreu o caminho que vocês percorreram, talvez ainda esteja em grandes invernos. Sim. Com certeza. Não, talvez não. Tem Estão, muita né? gente Com ainda, certeza. infelizmente, vivendo esse inverno. E se a gente fala 30 anos atrás, a gente não tinha internet, a gente não tinha conhecimento Sim. das condições, das identidades, Sim, do que é sim. respeito, do adoecimento que causa essas pressões, né, essas desvalidações das existências dos seres. E hoje a gente tem. Verdade. Quando a gente vê isso hoje, é muito pior. Né? Ou É seja, muito você pior. fica mais exposto, né? E Exatamente. que é preciso a gente amar as pessoas, parece clichê, mas do jeito que elas são, elas não precisam ser quem eu quero que elas sejam, Claro. né? Você não precisa Isso ser aí igual a mim. era pra ser assim, né? Era pra ser, mas a Mônica? gente precisa lutar por isso, Sim, entendeu? é o que a gente tem que fazer. Isso, é o que eu falo sobre outras questões também. Política, Também. né? Ah, eu acho bonito quando eu vou lá para Portugal, que eu vejo todo mundo botando lixo na lixeira. Aí aqui eu jogo no chão, na rua. Pelo Entendeu? carro. Pois é. Eu já Agora vou sim, você acredita que esse nosso momento, até os nossos pacientes vão questionar a gente? Sim. Eu vou ter paciente que vai me questionar, doutora, a senhora pensa assim? Embora eu seja quem eu sou. Sim. Eu penso assim. Mas assim, as pessoas questionam porque nós vivemos numa sociedade que gosta do padrãozinho.
Com certeza. né? Do igualzinho. É mais fácil, né? É. De Pois aceitar. eu acho não, acho mais doloroso. Não, eu Porque também, a eu gente também não acho, consegue mais fácil pra eles, né? A gente não sustenta. consegue sustentar esse É. padrãozinho, Pra né? Pra gente, É, pra pra eles eles é. A gente consegue à custa de sofrimento e dor, à custa de suicídio, né? À custa de adoecimento, de doenças psicossomáticas, que você vê uma sociedade adoecida. Ou seja, a gente não consegue sustentar Pois não é, consegue. né? Aí você vai para estatísticas, né? Assim, porque infelizmente nós temos alguns recordes que a gente não consegue tirar da nossa sociedade. Sim. Nós somos o país que mais mata por Que mais intolerância mata. de gênero. E nós somos o país que mais consome pornografia gay Sim. no mundo. Veja aí. A contradição, É uma né? contradição. Nós somos o país mais ansioso, o terceiro mais depressivo, o que mais consome pornografia e o que mais mata É, Por Pois é. intolerância. por intolerância de sexual. sim. O que tem mais burnout também O que tem somos mais nós. burnout somos nós nós, estamos assim é. no topo das Então, a péssimas gente- Também está estatísticas. nessas estatísticas que péssimas. mais matam Aí- mulheres. Também. Mas mata mulheres Mulheres também, também, né? Falando de verdade, minorias também verdade. dentro da. Minorias também. É complicado. É um tema assim para Agora, ser por isso que reflexivo. nós estamos aqui, porque nós queremos que o Felizmente seja um canal de psicoeducação, para Exatamente. todos nós pensarmos. Porque quando eu vou ver o que nós estamos fazendo agora, eu vejo, né, a gravação, eu também reflito. Eu acho que nós precisamos, todos nós, precisamos ter uma mentalidade pronta para melhorar, para crescer. Ninguém nasceu pronto, Ninguém. né? A gente precisa melhorar. E isso é um processo de psicoeducação mesmo. Sim. E é isso. Eu gosto desse mundo hoje, assim, desse movimento da diversidade. Sim. Eu acho que tem muita coisa para muitas frentes, tem muito para muitos. Sim. Eu preciso me encontrar nesse lugar, ver o que me cabe e o que não me cabe. Isso aqui me serve, isso aqui não me Sim. serve, mas entender que isso serve ao outro. Isso. E tá tudo bem ele participar disso, e tá tudo bem ele gostar disso, né? Exatamente. Porque tem uma diversidade, porque as pessoas são diversas. Sim, sim. Eu não preciso me enquadrar naquilo, eu preciso entender que essas diferenças completam um quebra-cabeça muito bonito, que é o certeza. quebra-cabeça da vida. Né? Olha como a natureza é perfeita. Criou a zebra, o elefante, a formiga. Se você for, gente, eu estava vendo um programa essa semana mostrando Fernando Noronha, e o cara mergulhando e mostrando os peixinhos, Criou a gente. né? Aí, um peixe cinza com a lixa verde, outro peixe com bolinha, né? Outro... Gente, eu olhei, meu Deus, A gente nem A lembra que tem um tubarão ali. que coisa maravilhosa. É mostrando as lagostas, sabe? É perfeito. Isso O não me fundo do cabe, mar. só pela televisão. Mas eu achei, eu digo, olha que perfeição a natureza O é. peixe no tubarão, E por que, que né? a gente Digo quer aqui. que tudo seja igual? Né? E não é. E não tem é. como, não tem não como. é diferente, né? É como eu falei no começo do nosso bate-papo, é a pluralidade da existência Exatamente. humana, né? Exatamente. Mas a gente encerrou esse papo tão Foi uma pena, tava muito bom. diverso. Você está vendo como foi? A gente não chegou nem do casamento pra lá, Não até cheguei ser no vovô, casamento, vamos nem continuar. nada. Tem uma frase que é um provérbio queniano que diz: quando os elefantes lutam, quem sofre é a grama. Exatamente. Eu acho maravilhoso essa frase. Quando os elefantes lutam, quem sofre é a grama. É verdade. Portanto, a gente precisa educar, persistir e não brigar, né? Não precisa brigar. Precisa respeitar o ponto de vista e as orientações e as inclinações de cada um. E essa é a grande palavra, né, Mônica? Respeito. A gente não Respeito. quer mais nada, não. Nada, é só respeito. Respeito da gente conseguir viver e ser quem a gente é. Eu não gosto da palavra. Não, a gente tem que ser tolerante. Não, tolerância a gente tem com todo mundo. Tem que ter respeito. Respeito. Tem que ter respeito. igualdade. A gente Isso. tem que ter acolhimento. Tira a palavra tolerância, bota acolhimento, bota respeito, bota Porque igualdade. tolerar parece que eu tô por aqui, Tolerar, eu né? tô por aqui. É, eu tô não. Por causa da sufocada, tolerância. eu tô E de não. tipo tolerância, assim, eu não. deixo, eu tolero. Eu tolero o quê? Eu deixo o quê? Eu tenho esse direito de Você deixar. não tem que nada, né? Tem que nada, cara. Tem Esse, só que esse respeitar. lugar não é meu, né? Não é nosso, né? Não gosto de exigir isso, não. Então, Thaís, faça os agradecimentos aos nossos convidados finais. Até para fechar, assim, também com essa pergunta, é possível contemplar o sol? Porque o nosso slogan que a gente vai brindar é essa frase: felizmente é possível contemplar o sol. É possível contemplar o sol? Com certeza é possível. Vamos sair desse inverno, né, gente? Vamos sair desse inverno, né? Felizmente. Felizmente é Felizmente. possível Contemplar contemplar o o sol. sol.
Gente, Silvana, muito Ricardo, obrigada. muito Obrigado Foi você. Eu acho que essa maravilhoso. pauta não se esgota. Nós temos um outro podcast no nosso canal, também maravilhoso sobre esse tema, porque a gente não consegue esgotar um assunto Não, tão não. gigante. Mas E é nós- lá atrás, né? É lá atrás, né? Mas foi muito rica a nossa conversa. Gratidão Obrigado. por vocês terem aberto o coração, a intimidade, a história. Isso é muito enriquecedor. Eu tenho certeza que vai tocar muitos corações. Obrigado. Gratidão, E gratidão. vocês merecem um presente. Obrigada. E eu falo muito, né, que se a gente passa pela Cadê vida o e consegue, Thaís? ser ponte Sim. para o outro, tá massa, valeu o existir, né? sim, Então sim, que a nossa história sirva como ponte para aqueles que precisam atravessar esse inverno. Sim, perfeito. Perfeito, gente. Obrigado. Ó, Ricardo, Silvana, sigam eles no Obrigado, Instagram, peguem os contatos, compartilhem suas histórias, convidem para que eles sejam também sua rede de apoio, façam parte da sua história e apoiem vocês nessa travessia, né? Querido, um presentinho, felizmente. Muito obrigado. Pra você criar o Obrigado seu pela momento, oportunidade. felizmente. Parabéns pelo espaço do Psicoeducar, que isso é muito Com importante. certeza, né? parabéns. Parabéns. E, gente, ó, E muito obrigado. muito Isso é um obrigada. encontro de amigos, isso não é. Isso é um encontro de amigos. Olha, vamos terminar no vinho, não vamos? Comente. Eu acho. Não é isso, Thaís. Nós precisamos de comentários, de curtidas, de compartilhamento. E nós temos um patrocinador que é excelente. Fórmula Né? E Sou todo Fórmula e episódio Fórmula e Arte. ele faz questão, né, a Fórmula e Arte, Farmácia de Manipulação, de presentear nossos convidados. Nossa, obrigada, Fórmula e Arte. Produto maravilhoso. Vou virar- Obrigada, eu vou pegar o vou seu virar ali, né, cliente. Ricardo. Fórmula e Arte, gratidão, vai embelezar aí os nossos convidados maravilhosos. E obrigado, Fórmula e Arte, por apoiar um canal tão importante, importantíssimo, né? Gente, tem uma base em Bastão, em um serum, que olha, eu uso diariamente. Parabéns, Fórmula e Arte. Maravilha. Obrigado pelo Queridos, apoio. gratidão. Obrigada a Obrigado, vocês Thaís. também por Obrigado, estar aqui doutora conosco. Terminamos o nosso inverno com esse encontro aqui com o Ricardo e com Silvana. Já já vai começar A a nossa primavera. primavera, mas não tem como curtir as flores sem passar pelos Não, a invernos. primavera vai ser 6-7, né? Doutora Vocês vão Mônica, farmar muita aura, bola. hein? Tá muito adolescente. A gente vai farmar muita aula. Muito bem. É. Um cheiro no coração e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchauzinho.